O que precisamos entender é que mesmo tendo sido libertados, nós somos livres do pecado, ok? Então, mesmo assim, nós não fomos livres da presença do pecado. O pecado ainda continua presente nas tentações. Isso continua afetando os nossos sonhos e as nossas motivações. Quando os nossos sonhos se tornam maiores, as nossas preocupações estão voltadas apenas para os nossos sonhos, eles acabam se tornando ídolos do nosso coração. Muitas vezes, para a nossa proteção, para nos manter dentro do seu propósito, nossos objetivos não serão alcançados. Como proteção, Deus não vai fazer aqueles sonhos se realizar. Nós temos que aprender a esperar, porque a espera nos ensina que nós temos que confiar nas promessas de Deus, pois Deus é fiel em cumpri-las. A paz do Senhor a todos. Eu sou Gilson Brito, sou missionário da Palavra da Vida, que reside em Belém do Pará. Encerrando o nosso congresso da terceira idade, iremos falar hoje sobre um dos nossos heróis, Caleb, que aprendemos com ele, que confiando em Deus e em suas promessas, os nossos sonhos não envelhecem. Nós temos sonhos e devemos colocá-los aos pés de Deus. Por isso nós podemos sonhar com as promessas que Deus tem para nós. Privilégio poder estar com vocês, desfrutar da amizade dessa igreja. Nós fomos muito bem recebidos, né, Maurício, Cláudia, eles estão lá nos mimando mesmo. Nós temos também a agradecer ao pastor Anderson, Márcia, por tudo que tem feito. A gente tem visto, pastor João, Bianca, o investimento que tem sido feito nessa igreja, em todas as áreas, principalmente com a terceira idade, esse reconhecimento. Porque a palavra de Deus, ela fala que quando os mais antigos se calavam ou esqueciam de falar das coisas que Deus tinha feito, os mais novos se perdiam. Toda uma geração se perdia porque os velhos se calavam. E os velhos, os idosos dessa igreja não se calam. Isso é muito importante. Eu gostaria de apresentar a minha família, mostrar uma foto da minha família, mostrar as pessoas bonitas. A minha esposa está aqui. E eu tenho os 3 filhos, Gabriela, Guilherme e o Tiago. O Tiago está conosco. Gabriela é missionária ali no Pará. Nós hoje estamos, depois de 30 anos em Atibaia, 31 anos como missionários, Deus nos mandou para o Pará. Nós vimos trabalhando com terceira idade, vínhamos trabalhando com famílias e também com terceira idade. E sempre destacamos que Deus tem momentos para a vida da gente, onde há mudança e nós precisamos estar atentos às novas oportunidades. E eu estava tranquilo, pastor, porque eu estava escutando assim, 30 anos, pode parar. Aí eu falei, beleza, eu vou parar, né? Vai ser uma beleza. E aí ele falou, negão, não é isso não, rapaz, é para o Pará, você precisa ir para o Pará. Então, graças a Deus que Ele quer ainda nos usar ali no Pará. Um lugar maravilhoso, nós temos várias paraenses por aqui, que eu conheci ontem, e Deus tem usado a Palavra da Vida também ali. Eu queria mostrar um videozinho, que mostra um pouco do trabalho da Palavra da Vida ali, em toda a região amazônica. A Palavra da Vida Norte atinge o Pará, atinge a Amazonas, toda a região norte que nós temos atingido. Olá, eu sou Gary Parker, sirvo como diretor regional da Palavra da Vida Norte. Existimos para alcançar a região amazônica com o Evangelho de Cristo. Fazemos isso através de 3 estratégias. Primeiro, alcançando e discipulando a juventude com o Evangelho de Cristo. Segundo, treinando essa juventude a serem missionários pioneiros. E terceiro, enviando-os para as comunidades ribeirinhas através da Missão Seara, onde estamos plantando igrejas. Basicamente, nós temos 6 ministérios onde nós trabalhamos
Primeiramente, temos uma iniciativa que faz acampamentos, clubes bíblicos, maratonas esportivas. Temos o colégio, onde nós estamos educando crianças, adolescentes e jovens. Nós temos o Instituto Missionário Palavra da Vida, onde estamos preparando a juventude para poder cumprir a grande comissão. Temos ministérios com famílias, onde treinamos famílias no contexto da igreja local, alcançamos famílias. Então temos Missão Seara, onde nós estamos plantando igrejas onde igrejas não existem. E apoiando tudo isso, o setor apoio, que cuida da manutenção, a infraestrutura, e ainda alugamos as nossas instalações. Agradecemos a sua parceria, alcançando a região amazônica com o Evangelho de Cristo. A Palavra da Vida completou 30 anos de ministério ali no norte. Deus tem usado grandemente. E esse final de semana estão sendo o privilégio de poder estar aqui no Congresso da Terceira Idade. E o tema, temos sonhos. E hoje pela manhã eu quero, baseado na Palavra de Deus, dizer para vocês que os nossos sonhos, eles não envelhecem. Eles não envelhecem porque são baseados nas promessas de Deus. As promessas que Deus, e as promessas de Deus também nunca falham. Então, nós conversamos um pouco ontem pela manhã, que a palavra de Deus, ela é rica em heróis, em exemplos, que muito se parece conosco. A Bíblia, ela mostra os heróis como eles são, com seus defeitos. Porque se fossem retratados os heróis na Bíblia como é feito nos livros de história, sem nenhum defeito, sem nenhum problema, nós ficaríamos tristes, porque nós nunca iríamos conseguir alcançar ou nos candidatar a sermos servos de Deus, mas a Bíblia traz os seus heróis. Então, também falamos como as dificuldades desse último ano, puxa, obrigado, viu? Estava uma concorrência já. Deixa eu só acalmar o coração agora. Como as dificuldades, mesmo já passados 2 anos da pandemia, a dificuldade e os problemas ainda afetam o pessoal da terceira idade. Então, nós temos muitas dificuldades ainda. Então, sempre quando falamos sobre terceira idade, ou quando vamos desafiar as pessoas a investir na terceira idade, acontece isso que aconteceu aqui, pastor. Eu não sou da terceira idade. Né? Porque a pessoa quer viver muito tempo, mas ela não quer envelhecer, né? Mas não tem como, né? Eu digo que o crente, ele não tem aposentadoria, porque a aposentadoria é uma palavra, é uma situação que é do mundo, porque o crente, quando ele se aposenta, ele ganha mais tempo para trabalhar na obra de Deus, para cumprir os propósitos, para realizar os sonhos de Deus na vida dele. Ele ganha mais tempo, e aí ele vai poder, em novas situações, refletir a glória de Deus. A vida fica diferente. Então, nós aprendemos na escola sobre a linha da vida. A Bíblia, quando fala sobre vida, ela usa 3 palavras no grego, mas hoje vamos falar só de 2. A primeira é bios. Quando a Bíblia fala sobre vida, a vida que nós temos, o tempo de vida que nós temos na terra, que começa com o nosso nascimento e termina com a nossa morte. No versículo de Lucas 12:15, ele fala, tende cuidado, pode mostrar aqui, então lhe recomendou, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida, a bios de um homem, ela não consiste de abundância dos seus bens, do que ele possui. Então, quando ele está falando vida, é do bios. Então, todos nós temos um bios, temos uma vida, quando nascemos e morremos. Nessa vida, nós temos as etapas de adolescência, de criança, de infância, adolescência, a fase adulta e a velhice, ok? Alguns não vivem todo esse tempo, mas nós temos o início e o fim, ok? Quando a Bíblia vai se referir à nossa vida com Deus, a vida de Deus, a vida espiritual, ela usa a palavra zoe. Então, na Bíblia,
No Novo Testamento, a palavra bios aparece 11 vezes apenas, e a palavra zoe 134 vezes, mostrando a importância que nós temos que cuidar, principalmente da nossa vida espiritual. E a nossa vida bios, ela é movida pelos nossos desejos, os nossos planos, os nossos sonhos. E isso muda com o passar do tempo. É muito legal quando os nossos filhos são crianças, né? Porque é muito fácil realizar o desejo. Você vai lá, compra uma bala, ele está satisfeito. Mas quando ele fica mais velho, você dá a bala, ele já fala assim, uma bala, pai? Né? Então ele vai mudando, e vai mudando. Os nossos sonhos e os nossos desejos, eles vão mudando com o passar dos anos, os nossos propósitos. Mas nós todos nós que estamos aqui, fomos feitos com um propósito primeiro. A linha do propósito, nós temos o propósito de glorificar a Deus e conhecê-lo cada dia mais. O nosso propósito, e nós temos que destacar também, que ele foi manchado, ou ele foi deturpado pelo pecado. O pecado afetou o nosso zóio, porque as pessoas começam a não enxergar nas nossas vidas. Quando nós estamos em pecado, nós somos um espelho que reflete a glória de Deus. E o pecado vai manchando esse espelho. Então, tanto o nosso propósito, tanto os nossos sonhos, eles são manchados pelo pecado. Mas nós temos uma boa notícia, porque na cruz de Cristo, todos os nossos sonhos foram redimidos e nós nos tornamos herdeiros de Deus. Na cruz de Cristo, os nossos sonhos foram resgatados. Agora, os nossos sonhos e os nossos propósitos, eles precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Se o nosso propósito é glorificar a Deus, os sonhos e motivações agora passam por um crivo, independente da idade que você tem. Isso está de acordo com a vontade de Deus? Isso faz parte da promessa que Deus tem para mim? Então, Deus vai ser glorificado através do meu sonho. Colossenses 1, 12 a 14. Se puder colocar. Colossenses 12, 1 a 14. Nos tornou dignos. Desculpa aí. Se puder abrir alguém, Colossenses 1, de 12 a 14. Colossenses 1, de 12 a 14. Colossenses 1, de 12 a 14. Apareceu, desculpa aí. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Os nossos pecados foram perdoados. Nós nos tornamos dignos, e muito mais do que isso, nós somos herdeiros de promessas. Em Romanos 12 fala que agora nós não precisamos mais nos amoldar ao mundo. Romanos 12, por favor. Ok. Nós não podemos moldar a nossa vontade, a vontade do mundo. O que precisamos entender é que mesmo tendo sido libertados, nós somos livres do pecado, ok? Então, mesmo assim, nós não fomos livres da presença do pecado. O pecado ainda continua presente nas tentações. E isso está tentando transformar os nossos sonhos, diminuir os nossos sonhos. Isso continua afetando os nossos sonhos e as nossas motivações. Quando os nossos sonhos se tornam maiores
as nossas preocupações estão voltadas apenas para os nossos sonhos, eles acabam se tornando ídolos do nosso coração. Eles tomam o lugar de Deus. Também nós temos que ter cuidado com os nossos sonhos, porque quando nós sonhamos, quando nós achamos que apenas com algumas palavras os nossos sonhos vão se realizar, isso também sai fora da vontade de Deus. Muitas vezes, para a nossa proteção, para nos manter dentro do seu propósito, nossos objetivos não serão alcançados, os nossos sonhos não serão, e os nossos sonhos serão adiados. Como proteção, Deus não vai fazer aquele sonho se realizar. Quando os nossos sonhos demoram a se concretizar, é nisso que eu quero meditar com vocês hoje. Quando os nossos sonhos demoram a se concretizar, nós temos primeiro que entender que a agenda de Deus é diferente da nossa agenda. Muitas vezes nós queremos o cumprimento imediato dos nossos sonhos. Nós queremos dar uma força na realização desses sonhos. Nós temos que aprender a esperar. Nós temos que aprender que essa espera cultiva a paciência. Porque não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Não é o nosso tempo, mas é Deus no controle do tempo. A espera nos ensina que nós temos que confiar no Senhor, porque Deus está no controle de tudo. Nós temos que aprender a esperar, porque a espera nos ensina que nós temos que confiar nas promessas de Deus, pois Deus é fiel em cumpri-las. E eu quero meditar hoje vocês com uma história que está presente na Bíblia, e ela começa em Números 14, mas o final dela acontece em Josué. Imagine alguém aguardar por 45 anos um sonho. Imagine ele aguardar o cumprimento dessa promessa. Israel, ele havia deixado o Egito, tinha caminhado por 3 meses e estava na porta da terra prometida. Eles estavam em Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Estavam prontos para entrar. Como estratégia, 12 espias foram mandados a olhar a terra. 12 espias foram para lá, um de cada tribo. E passaram por lá 40 dias espiando a terra, olhando, vendo o que tinha por lá. E voltaram para o povo que estava aguardando com as notícias. Todos eles tinham a mesma notícia. Todos, os 12 tinham a mesma notícia. A terra era boa como Deus havia prometido. Deus havia prometido que era uma terra boa. E estavam vendo isso. Os frutos daquela terra eram maravilhosos. E eles voltaram impressionados. Havia beleza, havia abundância naquilo que Deus havia prometido. Só que dos 12, 10 espias voltaram amedrontados com as fortificações, com os gigantes que habitavam aquela terra. E eles imprimiram no povo um temor, porque eles achavam que aquele povo era muito maior que eles. Eles achavam que os gigantes que estavam naquela terra seriam um empecilho para conquistá-las. Eles ficaram com medo. Os 10 espias, as suas palavras, como diz a Bíblia, fizeram o coração do povo derreter. E a história, ali em Números 14, continua, porque Deus, a resposta de Deus à incredulidade daquele povo foi que nenhum daqueles homens que ali estavam entrou na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Só os 2 entrariam. Essa primeira parte da história, ela está relatada em Números 13 e 14, mas eu quero olhar o final que acontece em Josué 14. Foram 40 anos de caminhada pelo deserto, até aquela geração morrer no deserto. O povo liderado por Josué, ele entra na terra prometida, e por 5 anos eles batalham, conquistando, e chega um momento onde eles se juntam e vão repartir a terra. E é nesse momento que acontece a nossa história. Josué 14, de 6 a 13.
Josué, eu vou abrir aqui para ter certeza que vai aparecer. Josué, já está aqui, opa, aí sim. Então, uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de mim e de você, quando estávamos em Cades Barneia. Próximo. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você, seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos e continuo forte como no dia que Moisés me enviou. E ainda posso viajar, lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali. Os gigantes estavam ali, em grandes cidades fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu Hebrom como sua porção da terra. Caleb chegou ao momento, imagina ele durante esses 40 anos andando pelo deserto. Qual era o que ele tinha em mente? Estava difícil a caminhada? Estava, mas ele tinha uma promessa. Hebrom estava aguardando. Teve dificuldades? Ali fala, mesmo na dificuldade do deserto, Deus estava com ele, porque ele tinha uma promessa. E tudo que ele fazia durante a caminhada até a terra prometida, tinha a ver com Hebrom, tinha a ver com a promessa. Isso combina com a promessa? Isso que eu estou fazendo vai ser relevante para quando eu estiver na terra prometida? Isso vai ser relevante. Caleb continua a sua caminhada, e aí ele fala: quando eu, com 85 anos, eu ainda me sinto na força, na mesma força que eu tinha com 40 anos atrás, porque o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele. Caleb permaneceu fiel, ele creu na possibilidade da conquista. Ele creu não por causa das suas forças. Quando ele foi espiar a terra, ele creu na possibilidade da conquista, não por causa da sua força, mas por causa da presença de Deus com ele. Então ele permaneceu, ele recebeu de Deus a promessa, ele aguardou a promessa por 40 anos, ele lutou pela promessa quando chegou a hora, durante as batalhas. E quando chegou a hora da divisão, ele relembrou da promessa. Foi lá, falou: olha, Josué, lembra? E ele recebeu a promessa. O desafio é que vocês que estão aqui hoje, nessa manhã, assim como Caleb, permaneçam fiéis em tudo que fizerem. Porque ele recebeu a promessa. A Bíblia fala, porque ele permaneceu. Mas se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsar os gigantes. Ele permaneceu fiel a Deus. Hoje nós temos promessas dadas por Deus, que nos apontam para um futuro glorioso no céu. Não são essas as nossas promessas? E hoje nós precisamos também olhar para a nossa vida, como nós sonhamos, como nós vivemos a nossa vida. Combina com aquilo que Deus prometeu?
Será que o que eu estou desejando ter, será que os meus sonhos combinam com o meu lar? Combinam com aquilo que Deus falou que eu teria? Será que as pessoas olhando para a minha vida, olhando para os meus projetos, olhando para aquilo que eu estou fazendo, conseguem ver a glória de Deus refletida na minha vida, na vida da minha família? As promessas de Deus, elas não são reféns do tempo. O tempo de Deus não se esgota. A força de Deus jamais se acaba. O poder desse Deus é sem limite. Nós cantamos, o mar vai se abrir. Mas só que esse mesmo povo que viu o mar se abrir, foi o povo que derreteu os seus corações com a notícia que havia gigantes. Então nós precisamos dia a dia relembrar das promessas de Deus, relembrar do Deus que promete, que Ele é poderoso para cumprir. O amor de Deus, ele é imensurável. A dor do deserto, os gigantes que enfrentamos, eles não podem se comparar com as promessas que nós temos. Se puder colocar 2 Coríntios 4, 16, 18, que fala que nós não podemos comparar. Já está aqui. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se corrompa, mesmo se a gente estiver ficando velho, mesmo que o cabelo caiu, né? Mesmo que a dor está chegando nas costas, mesmo que a dificuldade, né? Você olha para lá e fala, já estou indo, né? Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. As promessas de Deus são eternas, e nada pode comparar a glória que Deus tem reservada para aqueles que o amam. Podemos continuar sonhando e realizando, se a gente permanecer fiel e confiando na promessa de Deus. Nós temos que parar de lamentar. Nós temos que começar a conquistar. Somos desafiados a ser uma geração de Calebes, que mesmo com 85 anos, baseia a sua confiança, se Deus estiver comigo, eu vou conquistar aquela terra. Eu tenho a mesma força, porque a minha força é baseada no poder e na presença de Deus na minha vida. Nós temos que renovar o nosso entusiasmo. Nós temos que desenvolver os nossos sonhos em volta dos alvos que Deus tem para a nossa vida. Temos que sonhar os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Temos que nos encher da palavra de Deus, para que os nossos pensamentos e ações sejam pautados pela vontade de Deus. E aí sonharemos os sonhos que Deus tem para nós. Todos nós temos sonhos. Quem não sonha, não vive. Não tem como viver sem um sonho. Quem deixa de sonhar, se você perde os seus sonhos, você deixa de viver. Talvez hoje aqui de manhã você esteja no auge das suas realizações, né? Não estou falando só para idosos aqui, estou falando para jovens, que talvez estejam no auge das suas realizações, dos seus projetos. Coloquem os seus projetos na presença de Deus. Coloquem os seus sonhos no trono de Deus. Também temos pessoas aqui, talvez já enterraram os seus sonhos. Puxa, eu não vou conseguir. Mas nós queremos dizer que nessa manhã, vocês coloquem os seus sonhos na presença do Deus do impossível. Nós estamos na presença desse Deus que realiza, que faz. O Deus que servimos, Ele é o Deus do impossível. Para Ele não existe causa perdida. Para Ele não existe famílias que não têm conserto. Para Ele não existe. Para Ele não tem vida irrecuperável. Para Ele não tem famílias que não têm solução. Ele pode os impossíveis dos homens.
E é a Ele que nós devemos entregar os nossos sonhos. Nós temos que firmar na nossa esperança, nas promessas que Ele fez e que há de cumprir. Temos sonhos, porque estão baseados nas promessas de Deus. Temos que viver uma vida que reflete a glória de Deus, que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e reconhecer que os nossos sonhos são sonhos vividos na presença de Deus.